Oi, pessoal, tudo bom? Então, essa live que nós vamos fazer hoje já era para ter sido feita na semana passada, ao longo da semana, né, que passou, mas realmente eu não consegui um tempo para isso. E as coisas que eu tenho para falar aqui, acabou que alguns outros canais já receberam também essas informações e até já divulgaram. Mas a gente vai fazer da forma mais completa possível para que vocês possam estar acompanhando, tá? Então, hoje a gente vai falar, hoje as notícias são maravilhosas. A gente vem falando durante algum tempinho, né, durante esse ano, sobre as mudanças nesse final de transição planetária, as coisas que nós iríamos passar, e era necessário que a gente tivesse conhecimento disso, mas agora a gente vai começar a falar das coisas maravilhosas que estão relacionadas a isso também, né? E essas coisas maravilhosas são a ascensão em massa, a abertura de 4 portais, de 4 novos portais, e recado para os guardiões dos portais, ou melhor, os guardiões dos vórtices. Vocês vão entender. De qualquer forma, eu dou as boas-vindas a todos que estão assistindo e que ainda irão assistir essa transmissão, porque eu vou passar aqui para vocês o que foi aprendido no Festival de Vesak. O Festival de Vesak estava marcado para a gente fazer online e à última hora eu fui chamada, não deu para fazer online, mas foi um grande aprendizado. Foi o Festival de Vesak desse ano, tá? Agora de maio. E eu posso afirmar que esse é, talvez, o momento mais mágico para a gente estar aqui no planeta Terra. Nos foi, durante o Festival de Vesak, nos foi garantido que todas as coisas importantes estão no lugar, inclusive nós. As coisas importantes ou os aspectos daquilo que nós estamos começando a trazer para esse planeta são mágicos. E tudo e todos estão dentro de um plano que já havia sido traçado, na hora certa e no lugar certo. Mas antes da gente começar essa live, eu gostaria de falar com vocês sobre a Terra de quinta dimensão ou Nova Terra. As pessoas ainda ficam um pouco confusas com esse assunto, até porque existe muita informação na internet e as informações são um pouco desencontradas, né? Desencontradas porque parece que as informações vão passando de uns para outros e as pessoas não vão lá na origem para saber exatamente sobre o que estão falando, né? Então, a Terra de quinta dimensão, gente, a gente pode citar algumas pessoas aqui, mas me vem na cabeça, especialmente nesse momento, o Trigueirinho, que falou muito dessa questão, mas parecendo que 2012 ia acontecer alguma coisa significativa que a gente pudesse sentir, né? Eu vou acender a luz, que eu acho que está um pouquinho escuro, não está? Não, só um minutinho. Acho que assim ficou melhor, até para mim.
Agora ficou melhor, né? Então, Trigueirinho e alguns canais falaram muito sobre isso, mas dando essa impressão que 2012 teria alguma modificação no sentido de nós, como humanidade, percebermos alguma coisa. Bom, o que eu vou dizer para vocês em 2012 aconteceu tudo que a gente achava que ia acontecer. Só que deste lado que nós estamos do véu, né, desse lado aqui de terceira dimensão, dissociada, nós não percebemos. Mas o tema principal de 2012, que seria o fim do calendário maia, era o fim de uma era. E isso realmente aconteceu. E nesse momento, o ser Gaia, que é o ser que dá consciência ao planeta Terra, em 2012, falou: bom, chegou o momento, passaram-se mais de 26 mil anos, que é a época de um ciclo da Terra, né? De cada 26 mil anos, a Terra passa por um ciclo, muda de ciclo. E nessa mudança de ciclo muda tudo. E a Terra falou: olha, Gaia, esse ser, a consciência da Terra, falou: a humanidade não conseguiu ficar pronta para esse momento, mas eu quero ir. Eu vou. E Gaia se projetou na quinta dimensão. Como é que isso acontece? Bom, para quem vem acompanhando as minhas lives, principalmente lá no meu outro canal, vem acompanhando esse processo. Como é que isso aconteceu? Existe uma coisa chamada portais, né? Existem portais. Esses portais são exatamente o que a ciência chama de buracos de minhoca, tá? São vórtices espirais que ligam uma dimensão à outra, fazem essa ligação entre uma dimensão e outra. Em 2012, a Terra, Gaia, sabendo que seu ciclo já havia terminado, decidiu entrar, se projetar através de um desses buracos de minhoca, de um desses portais estelares, e se projetou na quinta dimensão. E começou a existir. Então, a nova Terra, ela coexiste com essa Terra antiga que a gente tem a ilusão que está existindo. Mas é apenas uma ilusão. Quem viu o filme Avatar pode ter uma grande clareza sobre isso, né? É como se nossa consciência estivesse encapsulada, se projetando em avatares. E um desses avatares que a gente se projeta é esse que está aqui nesse momento do aqui e agora. Né? Isso aqui que vocês estão vendo é um avatar. Não sou eu, não é a minha consciência. E assim como a minha consciência projetou esse avatar, ela projeta vários avatares. Então, nesse momento, em 2012, várias pessoas da humanidade decidiram fazer também essa projeção para a Terra de quinta dimensão, ir junto com Gaia. E isso foi feito de várias maneiras. Foi feito as pessoas também passando por esse buraco de minhoca ou por esses portais estelares e indo viver a nova Terra. Existem as pessoas que escolheram ficar lá, estar com a sua consciência lá, mas continuar por algum motivo desenvolvendo uma vida aqui. E existem as pessoas que escolheram ficar mais um tempo aqui também por algum motivo, que aí é com cada um, né? E cada uma dessas coisas que eu vou falando é tema de uma live. Então,
não tem como eu abranger todos os temas num só. Mas o fato é que se vocês olharem aí na internet, e eu fui buscar isso quando recebi essa informação e bateu direitinho, que entre os anos de 2000 e 2012, né, mais ou menos uma década, 12 anos, foram os anos em que o maior número de pessoas desapareceram sem deixar vestígios. Porque quando a gente encontra um portal e passa conscientemente, sem olhar para trás, quando a gente passa inteiro em consciência, some, né? Aquele ser que está, aquele avatar que está se manifestando ali naquele momento deixa de existir e passa um outro avatar a existir num outro tempo e espaço, que seria uma outra dimensão. Então vocês vão ver pelo noticiário que entre 2000 e 2012 foi a década de todos os tempos, a década em que mais pessoas desapareceram sem deixar vestígios. É claro que nem todas entraram pelo portal e se transportaram para a quinta dimensão. Existem motivos variados para esses desaparecimentos, mas muitas fizeram isso, decidiram ir. E muitas outras conseguiram fazer esse movimento em consciência e escolheram ficar aqui, voltar. Então, estar com a consciência lá na Terra de quinta dimensão, mas atuando aqui para ajudar a humanidade, isso em várias camadas do conhecimento, não só espiritual, mas para ajudar, continuar ajudando a humanidade, impulsionando a humanidade por mais um tempo. Por quê? Como a humanidade não estava pronta para ir junto com o planeta, foi dada mais uma dispensação cósmica, que a humanidade teria mais um tempo para poder absorver o que ainda não tinha sido absorvido, para se libertar de padrões, enfim, para se curar e poder também fazer esse movimento, né? Então, de 2012 a 2024, a gente vê não só na espiritualidade, né? Porque houve assim um alargamento desse conhecimento. Então, em vários setores da sociedade, a gente viu pessoas mudando suas consciências e ensinando a outras a mudarem também, em vários setores, né? De 2012 a 2024, foi o momento em que mais pessoas viraram veganas, foi o momento em que mais pessoas começaram a contribuir com o meio ambiente. Inclusive foi descoberto nesse período entre 2012 e 2024, e isso é lindo, que as plantas são muito mais consciência do que nós achávamos que era, né? Que as plantas sentem a energia de quem está chegando perto, sentem a energia do ambiente e inclusive enxergam, não com os olhos, mas com nervos que parecem os nossos nervos ópticos e conseguem inclusive distinguir cores. Então, as plantas têm muito mais consciência do que nós imaginávamos. E tudo isso foi sendo descoberto nesse período entre 2012 e 2024, né? Pessoas que mais comprometidas com o meio ambiente, embora o outro lado estivesse avançando também, né? O lado oposto também estivesse avançando, tinha esse equilíbrio porque as pessoas estavam avançando no sentido de expandir suas consciências, tá? Então, era isso que eu queria explicar. A Terra de quinta dimensão não é uma coisa que vai acontecer algum dia. A Terra de quinta dimensão já existe. Acessá-la ou não é
é um empreendimento que depende da boa vontade de cada um, né? Da boa vontade, do conhecimento, da determinação, da disciplina e de estar caminhando junto com essa massa de seres que decidiram, né, pelo lado da unidade, que é o lado da quinta dimensão, tá? Então a Terra de quinta dimensão existe. Esta daqui precisa passar pelo final de ciclo, como nós passamos diversas vezes na nossa história. Mas a Terra de quinta dimensão existe, tá? E dizer que essa Terra aqui, a velha Terra, vamos chamar assim, vai passar por um final de transição traumático, como foram todos os finais de transição, vai, mas vai sobreviver com outro destino, que a gente fala sobre isso mais adiante numa outra live, tá bom? Então, não pensem que o mundo vai acabar, porque não vai, né? As pessoas escolheram, então, essas pessoas que são 51% da humanidade, escolheram de alguma forma já estarem ou irem em direção à nova Terra que já existe. E essa ida para lá, ela pode ser feita de diversas maneiras. Depende de cada um, né? Através da ascensão ainda em corpo físico, que é quando você entra num portal, vai e some. E, na verdade, você não sumiu, você está ali bem do outro lado, né? Mas aqui, para o nosso campo de visão de terceira dimensão, você deixa de existir. Outras pessoas escolheram através da passagem por aquele estado que a gente chama de morte, né? Até para se recuperarem de traumas e padrões, terem um tempo de respiro para poder entrar nessa outra consciência. Então, a ascensão em massa começou. Na verdade, já começou há 12 anos atrás, mas agora isso vai ser acelerado, porque como nós estamos no final da transição planetária, que vai durar mais 12 anos, de 2024 a 2036, cada vez mais pessoas vão estar escolhendo uma forma de entrarem nessa consciência de quinta dimensão. Tá? E sem problema nenhum, essa forma pode ser através do desencarne, né? Sair desta carne e assumir um corpo de luz, ou, como eu falei, simplesmente sentir que sua missão está cumprida e desaparecer. E isso que eu estou falando não é ficção científica. Isso que eu estou falando é a realidade, realidade com R maiúsculo, do que já vem acontecendo e vai continuar a acontecer, tá bom? Então, existem alguns eventos importantes acontecendo, como eu falei, né, no início, e eventos importantes relacionados a essa ascensão em massa. E um deles se refere justamente aos portais estelares. Como eu expliquei, nós chamamos de portais estelares, os cientistas chamam de buraco de minhoca, tá? E nada mais é do que um vórtice em forma de espiral, que pode ser alimentado e acrescido por nós, através dos nossos próprios vórtices. Isso eu vou falar mais tarde, tá? Então, nós usamos essa expressão portais estelares, mas na verdade nós não temos palavras definitivas para eles. A gente sabe que a gente entra neste local, nessa espiral, nesse vórtice, e passa para outra dimensão de consciência. E que a nossa ciência chama esses vórtices de buracos de minhoca. Eles já foram, inclusive, fotografados. A gente já sabe como eles são.
né? A gente já sabia, a gente que já estudava esse assunto já sabia. Agora a gente pode ver. Então, são maneiras de passar por algo. Esses buracos de minhoca são maneiras da gente poder passar por algo muito rapidamente e aparecer do outro lado quase que instantaneamente. Não existe nenhum tipo de choque ou dor nesse movimento. Então, para que nós possamos compreender completamente o que está acontecendo agora, eu vou compartilhar um pouco da história do planeta Terra, tá? Até por causa das opiniões que a gente vê sendo divulgadas na internet. Então vamos entender como é que as coisas aconteceram, a história do planeta Terra e da espécie humana, de uma forma assim bem resumida. Todo mundo sabe que nós somos seres do universo, né? A Terra por si só criou vida fisicamente falando, mas nós, como consciência, cada um de nós é um pó de estrela, veio de algum lugar, né? E nós encarnamos, entre aspas, muitas vezes em várias formas e em diferentes lugares do universo. Então, cada um de nós já experimentou várias formas em diferentes lugares do universo, do nosso universo conhecido. E alguns de nós somos especialistas nisso. Somos considerados solucionadores de problemas enviados a lugares com desafios ou missões a cumprir, tá? Então, alguns eles são enviados para determinados locais porque têm uma missão a cumprir. Cumprem aquela missão e se retiram. Pode ser um ensinamento, também em qualquer área da vida, enfim. Esses alguns de nós, e já foi citado pelos seres de luz, que esses alguns são 10% da população atualmente encarnada no planeta Terra, viajamos 300 anos atrás do futuro, viemos de 300 anos do futuro para estarmos aqui nesse exato momento. Isso os pleiadianos já divulgaram há décadas, quando eles diziam: nós viemos do seu futuro para consertar o nosso passado. Então, vir do futuro quer dizer isso. Você já esteve 300 anos no futuro e por alguma missão você veio para cá, para esse momento do aqui e agora, nesse final de transição planetária. Embora nós não tenhamos lembranças disso, né, a maioria não tenha lembrança, é necessário que a gente saiba que chegamos aqui na hora certa e na junção específica de tempo e espaço, tá? Então, exatamente nessa junção de tempo e espaço é que a gente tinha que estar aqui, esses 10% da humanidade. A realidade mesmo é que a nossa história ficou registrada, mas também foi apagada. Então, lá nos primórdios da humanidade, muitas vezes os humanos eles tentavam controlar os outros, né? Poucos tentando controlar muitos, inventando histórias ou consolidando eventos, né? Afirmando que determinadas coisas aconteceram e passando isso para gerações futuras. Né? Até hoje existe muita contradição na história de Jesus, por exemplo, né? Então a gente sabe que muita coisa ali foi inventada para um determinado propósito, que era que todo mundo tivesse o mesmo sistema de crenças. Porque como cada um de nós é um universo, cada um de nós tinha um sistema de crenças.
E aqueles poucos que queriam dominar o todo precisavam inventar histórias que unissem todos em torno de um sistema de crenças. Na época de Jesus, por exemplo, e especialmente depois da vinda de Jesus, as coisas começaram a mudar muito. Então foi um desafio que houvesse muitos costumes e sistemas de crença diversos. A humanidade estava dividida em diversos sistemas de crença. Por isso, alguns dos nossos governantes tentaram reunir tudo em um só sistema de crenças. E eles fizeram isso como? Infelizmente, apagando muitos dos escritos históricos anteriores que datavam de quase 6.000 anos antes de Cristo. Mas antes de eu terminar de contar essa história, é preciso que a gente entenda que haviam 6 raças parentais que se uniram para formar o planeta Terra. Então, o que são raças parentais? São raças estelares de uma determinada família e nós pertencemos a uma dessas 6 raças, tá? Que se uniram para formar uma só família. E isso foi depois que a grande maioria da humanidade de hoje esteve em Marte. E essa é uma informação que eu acho que pouca gente sabe ainda, porque a maior parte da humanidade, não só antes de vir para a Terra, passou pelo planeta Marte, mas como teve um reinado bastante longo por lá. Acontece que Marte começou a perder, enquanto essas 6 raças parentais se uniram para colocar sua população em Marte, para formar um novo planeta. Isso foi há milhões de anos atrás. Aconteceu em Marte exatamente o que está acontecendo aqui na Terra agora. Marte começou a perder a sua ionosfera e perdeu o seu escudo magnético, que é a magnetosfera. Então, eles não conseguiam mais sustentar a vida de superfície lá. E é basicamente assim que é hoje, né? Em algum momento, vocês irão descobrir diferentes aspectos de suas próprias impressões naquele planeta Marte. Porque conforme a sua consciência vai se expandindo, as suas recordações vão se expandindo também. Então, vocês vão ver que quando pensarem em família estelar, a primeira imagem e sentimento que virá vai ser o da sua vida em Marte. E lá já era uma mistura de 6 raças diferentes, 6 raças estelares diferentes, né? Além disso, a própria ciência, porque nós chegamos naquele momento que a gente ansiou e adora, onde nada mais poderá ser escondido, porque a população, a maior parte da população, não vai aceitar. Não vai aceitar meio termo, não vai aceitar meias verdades, que é a verdade inteira. Então, a verdade inteira, ela está em posse dos governantes, dos líderes e das famílias que ainda controlam todo o sistema de crenças do mundo. Mas isso não vai mais poder ficar por muito tempo. Aliás, vai perdurar por pouquíssimo tempo daqui por diante, né? E à medida que essas revelações vão vindo à tona, inclusive as revelações que eles têm, que a NASA tem sobre Marte, isso também essas notícias ao serem dadas vão começar a despertar a nossa memória.
Então, primeiro, a gente vai encontrar evidências de que a água já existiu lá. Na verdade, essas evidências já foram encontradas, só não foram divulgadas, mas vão ser divulgadas. E, eventualmente, a maior parte da humanidade de hoje vai encontrar os restos que deixou lá. Ou seja, além da memória que vai se ampliando, como eu falei, o que eles têm guardado, escondido, os líderes, né? Líderes entre aspas, aqueles que detêm o poder, começará a vir à tona. E vocês vão ver que já existem provas de que nossa humanidade já viveu lá, porque lá já existem restos de uma civilização. Por que vocês acham que todas as atenções dos governantes mundiais e dos ricos também, né, das pessoas com muito dinheiro, estão voltadas para Marte, para construir uma vida em Marte? Porque eles sabem que é possível, muito possível, porque nós já nos desenvolvemos lá. Então, voltar a acontecer isso com a tecnologia que hoje nós temos é fácil. Então, para eles, tipo assim, se qualquer coisa acontecer na Terra, bora para Marte, né? Só que não vai ser bem assim. Então, vamos falar sobre essas 6 raças parentais, as 6 raças estelares da qual nós temos origem, tá? Então, quando isso aconteceu com Marte, o problema na atmosfera, eles viram que era preciso recomeçar. E essas 6 raças parentais que lá viviam se uniram em uma só raça, né? Se uniram e basicamente criaram, a partir deles, a humanidade, a sua imagem e semelhança. Ou seja, é como eu falo, né? A gente tem as meias verdades e não as verdades inteiras. Nós fomos criados à imagem e semelhança da união dessas 6 raças estelares, né? A imagem e semelhança de Deus. Por isso que eu sempre falo que quando a gente fala em Deus, a gente precisa dirigir a nossa energia para o lugar certo, porque deuses existem muitos, né? Inclusive os que nos criaram à sua imagem e semelhança. Mas, só que no início, depois dessa criação, nós éramos como uma criança na forma humana e tivemos dificuldades para acordar daquele sonho, né? Porque nós estávamos vindo de um planeta onde tecnologicamente é bastante estruturado para começar tudo de novo aqui na Terra. Então, a humanidade era jovem e imatura e precisava ainda de cuidadores. Só que aí a lei universal decidiu que esse daqui seria um planeta de livre-arbítrio. E diferente de lá, de Marte, aqui seria um planeta de livre-arbítrio. Então, todas as 6 raças, elas se retiraram e permitiram que nós, como humanidade, crescêssemos por conta própria. Até porque eles não tinham nada a ver com essa lei do livre-arbítrio. Então, agora, nesse momento, existem muitos humanos na Terra, no planeta Terra. Na verdade, existem 8 bilhões de nós. Mas isso se deu, né? Nós chegamos a 8 bilhões por causa do livre-arbítrio. Porque a instrução original que nós recebemos como humanidade era que os seres humanos não saíssem procriando tanto.
como se refere o Antigo Testamento quando fala do Jardim do Éden. Na verdade, quando essa população, essas 6 raças, deram origem à humanidade da Terra, já existia um número suficiente de pessoas, né? Os planetas não ficam, as humanidades, ou se a gente pode chamar assim, né? As humanidades de cada planeta têm um limite de pessoas, de seres, de acordo com o número, com o tamanho do planeta, né? Então não era para a gente sair procriando. E nós fizemos exatamente o contrário, né? Aí veio o simbolismo do Jardim do Éden, da cobra, da maçã, essas coisas. E terem colocado Eva como a pessoa que deu esse passo, claro que é puro machismo, porque foi escrito por homens, né? Mas foi uma decisão em comum que iriam fazer, não iriam cumprir a ordem, cumprir as instruções, né? E eles queriam sentir o prazer sexual, e daí começou a procriação. Bom, mas e quem são esses seres auxiliares das raças parentais originais? Quem são eles? Eu sei que nesse momento vem várias coisas na cabeça de vocês, mas eu peço um pouco de calma, porque a gente simplesmente ainda pode dizer que nós, como humanidade, não somos capazes, em nosso cérebro físico, de entender tudo. Muitos desses seres parentais, estão bem ao nosso lado. Eles estão simplesmente vibrando em uma frequência diferente. Então, ainda é um pouco difícil para a maioria perceber. Mas todos eles sabiam se mover entre as dimensões. Todos aqueles seres que nos criaram, eles sabiam se mover entre as dimensões. E foi assim que começaram todo esse jogo no planeta Terra. Ao mesmo tempo em que nós caíamos na ilusão, eles começaram a se retirar, porém sem querer nos abandonar, e isso aqui acabou virando um jogo, né? Um jogo entre criador e criatura. E depois de um tempo, então, né, eles voltaram, acho que se arrependeram, né, de terem, quando viram o rumo que as coisas estavam tomando, eles voltaram e tentaram guiar os humanos. Daí eles forneceram regras e diretrizes específicas que mais uma vez nós violamos. Esse povo que se uniu, essas 6 raças que se uniram para formar a humanidade, ficou conhecida na antiguidade como o povo do céu. Porque, como eu falei, eles sabiam se deslocar entre as dimensões. Então, eles simplesmente surgiam. E para aquela humanidade, né, era como se eles tivessem vindo do céu. Por isso que eles diziam, que aquele povo vinha do céu. Eu nem preciso falar muito, porque nós temos diversos registros históricos, em monumentos históricos, que mostram isso bem claramente, né? Então, compreendendo que nós também somos seres criadores, porque fomos feitos à imagem e semelhança deles, nós podemos agora ver isso sob uma luz diferente. Então, parte da história foi escrita, porque nós temos algumas evidências dessas histórias, como eu falei, né, nos monumentos antigos, que remontam até 6.000 anos antes de Cristo. E os sumérios, e daí vocês vão entender, foram os sumérios
que repetidamente se referiam ao povo do céu como os Anunnakis. Gente, eu tenho visto tanta interpretação de Anunnakis diferente, assim, coisas bastante, às vezes, não sei, muito elaboradas. Mas, na verdade, os Anunnakis são os representantes das 6 raças que nos deram origem e que continuaram vindo para o planeta para ir nos orientando. Né? Então, eles são representados com asas, e vocês veem pela história escrita nos monumentos antigos que realmente nós fomos feitos à imagem e semelhança deles. Né? Então, de uma vez por todas, Anunnaki significa povo que vem do céu, e são os representantes das 6 raças estelares que deram origem à raça humana. Tá? Aí, a certa altura, os humanos começaram a assumir seu poder, enquanto eles iam despertando daquele sonho, né? Eles iam descobrindo assim, eu não preciso que ninguém me direcione. Eu acho que eu posso me direcionar sozinho. Então, como humanidade, nós começamos a amadurecer e a cuidarmos muito bem de nós mesmos, muito bem, entre aspas. Então, os Anunnakis partiram para que a evolução pudesse continuar naturalmente. Né? Então, eles deram aquela missão por encerrada, uma vez que a humanidade já estava se unindo, e foi numa época em que, para a gente ser mais exato, o ser humano, o Homo sapiens, né, já tinha se desenvolvido a ponto de ter descoberto o fogo, de ter se comunicar, descobrir a fala, desenvolver suas cordas vocais, descobrir a fala e se comunicar através de linguagem. Até aquele ponto, mais ou menos até 6.000 anos antes de Cristo, onde começam a construção dos grandes monumentos. É nesse momento que os Anunnakis dizem, bom, eles agora vão ter o rumo próprio que eles criaram para eles, então se despediram e foram embora. E em todo esse contexto aqui que eu estou falando, havia muita energia em torno de tudo isso. E muitas das histórias elas foram reescritas, mesmo com os líderes, os governantes tentando apagar. Uma coisa que eu acho importante a gente saber, porque as pessoas viajam demais, né? Essas 6 raças que formaram o que a gente conhece como humanidade, criaram a humanidade e que vieram de Marte, são 6 raças que pertencem à nossa galáxia, à nossa Via Láctea, tá? São 6 raças bastante conhecidas, algumas com os nomes diferentes, elas são anunciadas, mas são bastante conhecidas. Só que chegou um momento, como chega para todas as civilizações, que 2 dessas raças precisavam prosseguir, precisavam ascensionar, né? Precisavam continuar suas caminhadas. Então só restaram 4 raças parentais cuidando da Terra, cuidando da humanidade. Porque tudo desse lado do véu, ele tem um começo e um fim. Tudo na terceira dimensão, tudo na dualidade tem um começo e um fim. Então, por ser de natureza finita, 2 das raças partiram e deixaram de existir como raça, se unindo novamente ao todo. Mas as outras 4 raças
elas continuam trabalhando com a gente do outro lado do véu. Elas não nos abandonaram. Porque, na verdade, todos nós somos espíritos que acumulam infinita sabedoria em nossa jornada, né? E essas 4 raças possuem essa sabedoria infinita que faz com que eles saibam que nós também vamos chegar lá. Então, eles não desistiram e continuam conosco. Agora eu vou falar sobre um outro tema que está dentro do tema dessa live também, que é sobre os aceleradores de partículas. Eu acho que a humanidade, ela sempre espera por milagres, né? Por algo que venha de fora. Só que nossa tecnologia, ela chegou num momento em que nós podemos produzir o milagre. Então nós temos um belo experimento científico que já está em andamento há algum tempo. E tudo começou na América do Norte, quando foi construído um pequeno acelerador de partículas. Com isso, os cientistas poderiam pegar pequenas partículas, colocar dentro de um círculo, acelerar a taxas incríveis e fazer com que elas colidam umas com as outras. Depois disso, eles construíram um acelerador bem grande, que ainda existe hoje, quase 100 metros abaixo do solo, perto de Genebra, na Suíça. Esse acelerador, ele se chama o Grande Colisor de Hadrons. Eu não sei se fala assim, Hadrons, mas é a forma como escreve, Colisor de Hadrons. E ele é administrado por um grupo chamado CERN, CERN, Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. E os cientistas responsáveis por esse acelerador descobriram coisas incríveis e encontraram muitas oportunidades para compreender melhor o nosso mundo. Ou seja, verdades que nós que estamos estudando e que procura se autoconhecer e descobrir as coisas, verdades que a gente já conhece, as pessoas que estão por trás desse acelerador de partículas gigante também sabem, conhecem muito bem a história. Né? E quando essa história vier à tona, todos vão ter a felicidade de ter esse conhecimento. Porque com esse grande colisor de hadrons, os cientistas compreenderam todos os tipos de coisas e descobriram um tal de bóson de Higgs, que é também conhecido como partícula divina ou partícula de Deus. Ou seja, eles entenderam que, dependendo da velocidade dos elétrons, da forma como eles se movimentam e da velocidade desses elétrons, algum objeto físico, material, como um corpo humano, por exemplo, pode mudar sua energia, frequência e vibração para uma energia, frequência e vibração de outra dimensão. Isso nem é novo, porque Einstein já sabia disso através da teoria da relatividade. Mas eles conseguiram provar isso quando eles descobriram o que se chama partícula de Deus, ou seja, que nós podemos criar a partir da aceleração dos nossos elétrons. Eu sempre expliquei isso para o pessoal que me acompanha, né? Através de diversas técnicas e práticas, nós podemos
limpar o que a gente chama de energia escura que está entre os elétrons, fazendo com que eles se movimentem lentamente, liberar essa energia, né, dissolver ela, para que nossos elétrons possam vibrar cada vez mais aceleradamente. E quanto mais acelerado vibram os nossos elétrons, mais a nossa consciência se expande em direção à vivência de outras dimensões, tá? Então, enquanto isso antes era simplesmente uma teoria científica ou uma coisa de místico, esotérico, paz e amor, né? De repente se tornou para os cientistas uma realidade. Então, recentemente foram feitos mais reparos e atualizações tecnológicas nesse acelerador, e agora existem novos recursos e o sistema voltou a ficar online esse ano, no dia 22 de abril. E foi um dia que eu fiz uma live e que avisei para vocês, e que falei, eu me lembro bem que avisei para vocês que estava acontecendo alguma coisa muito importante naquele dia. Era uma noite de lua cheia, e foi exatamente no dia 22 de abril. Eles colocaram esse acelerador de partículas de novo para funcionar, só que dessa vez tecnologicamente muito mais perfeito, mais bem preparado. E desta forma, os cientistas descobriram o que nós já sabíamos: que quando nós aumentamos a velocidade dos nossos elétrons para perto da velocidade da luz, a gente irradia tipos de energia em ondas com as quais nem os cientistas e nem a maioria da população está familiarizada. Por quê que não está familiarizada? Porque não estudou sobre isso, né? Então está envolto no inconsciente coletivo, e quanto mais a gente fica no inconsciente coletivo, mais lentamente vibram os nossos átomos, porque haja formas, pensamento por aí para a gente assimilar, né? Só que os cientistas descobriram que isso pode ser feito de forma tecnológica. Ou seja, tudo que a gente dizia que você pode conseguir através da meditação, através do uso de determinadas energias, frequências e vibrações, eles agora sabem que pode. Então, nós já conhecemos as ondas magnéticas e sonoras, né? Porque tudo desse lado do véu viaja em ondas. Então, tudo que nós estamos vendo agora está se aproximando de nós em ondas diferentes. Parou aqui. Tá? Então, tudo que nós estamos vendo agora está se aproximando de nós em ondas diferentes, tudo que a gente pode ver. E a frequência dessas ondas é que determina, por exemplo, se a cor é azul ou verde, se uma energia é boa ou ruim, se ela é agradável ou não, enfim. Então, na verdade, nós estamos vivendo uma onda de oportunidades à medida que esse grande colisor ele vai funcionando cada vez tecnologicamente mais perfeitamente, e que os cientistas serão obrigados a passar esse conhecimento para a humanidade. Só um minutinho que está saindo aqui.
Não sei se está para você, está... Ah, tá, voltou. Agora, o que aconteceu? Os cientistas colocaram esse colisor de hadrons para funcionar. Ele está em funcionamento. E nesse exato momento do aqui e agora que eu estou falando com vocês, ele está enviando um sinal para o universo. E com isso está atraindo muita atenção de diversos seres estelares. Não é à toa que o movimento no céu, os relatos de movimentos de OVNIs no céu têm sido cada vez maiores, não é? Porque quando o colisor foi colocado em movimento, todos os olhos se voltaram para o planeta Terra. Opa! Está acontecendo alguma grande coisa ali. E com essas atualizações que eles fizeram no colisor, surgiram ainda mais questões. Por exemplo, existe algo a saber que nós ainda não sabemos? Pode ter certeza, existe muita coisa a saber que nós ainda não sabemos, ou que a maioria de nós ainda não sabe, né? A maioria da população, né? E é exatamente esse o ponto. Nós não entendemos todas as ondas que existem agora, todas as energias, todas as possibilidades do que esse colisor de partículas está fazendo. Mas calma, nós vamos entender, porque eles serão obrigados a divulgar a verdade. E podemos e devemos estar cientes de que todas as coisas do universo, cerca de 92% das coisas do universo é que nós chamamos de energia escura ou matéria escura. Nós chamamos, eu digo, os cientistas. E isso significa simplesmente que eles, os cientistas, não sabem o que é. Essa ainda é a nossa vantagem. Porque não é porque eles chamam de energia escura que a palavra escura seja de alguma forma alguma coisa negativa. Muito pelo contrário. É nessa energia que está o segredo dos portais, dos vórtices. Então, existem muitos aspectos disso que estão irradiando do planeta Terra em diferentes ondas que nós desconhecemos. A gente não está sabendo ainda o que esse colisor está fazendo. O que a gente tem certeza é que ele está irradiando ondas diferentes para diferentes partes do universo, tá bom? E houve também uma onda harmônica no meio disso tudo que afetou a magnetosfera da Terra, que é uma energia que se move ao redor do planeta em diferentes direções. Isso foi causado pelo colisor de ondas, tá? De partículas. Então, a magnetosfera é o que nos protege da radiação solar e de todos os seus efeitos nocivos. Só o que eles não entenderam ainda é que essa energia que esse colisor de partículas está emitindo, na verdade, está criando uma ionosfera para nós. Então, por um lado, eles estão destruindo a nossa atmosfera, por outro lado, estão criando outro tipo de atmosfera, não estão nem cientes disso. Então, esse grande colisor de hadrons agora está funcionando novamente e todos estão observando a transformação que está acontecendo na Terra. Todos, né, no nosso universo, estão falando:
Nossa, era para ter destruído a atmosfera, mas ela está sendo reconstruída com uma nova característica, com uma formação química diferente da original. Desculpa. E embora essa energia que esteja sendo construída ainda continue se abrindo e mudando, né? Porque está ainda em estudo, ela não é prejudicial a nós, muito pelo contrário. Então, meus irmãos, fiquem certos de uma coisa que eu sempre falei e que agora eu estou falando através do que nos foi revelado. Não há nada a temer em relação às radiações solares, porque elas não podem nos afetar. A humanidade, sem saber, criou uma máquina que está transformando a nossa atmosfera com uma nova cobertura química que nos protege da radiação solar. Então, por que isso não foi divulgado ainda? Porque não interessa à indústria de medicamentos. Então, embora a indústria de medicamentos diga o contrário, use filtro solar, use óculos escuros, tampe todos os seus poros para eles não respirarem, use óculos para não olhar para a luz do sol que dá a vida e faz a gente enriquecer, né? Eles, a indústria de medicamentos. Então, enquanto essa mentira continuar oculta, eles vão continuar vendendo protetores solares e óculos escuros, e as pessoas vão continuar com medo de que as radiações solares provoquem câncer de pele, por exemplo, né? E aí o medo é tanto, que a pessoa acaba criando um problema na pele porque só fica pensando naquilo, e nós somos criadores. O que a gente pensa se torna realidade. Mas o que também aconteceu em sequência, né, em consequência disso tudo, é que agora, em consequência disso tudo, né, que estamos criando uma nova atmosfera. Isso chamou a atenção de várias raças estelares e chamou a atenção principalmente das 4 raças criadoras, né? Como eu falei, 2 ascensionaram e permaneceram 4. Essas 4 raças estão vendo o que está acontecendo, falando: oba, eles não vão se autodestruir. Muito pelo contrário, uma boa parte da população vai poder agora ter acesso a esse conhecimento. Por isso que dizem dizem e não explicam muito que os Anunnakis iriam voltar. É por isso que falam muito isso. Então, agora, isso tudo provocou, né, que nós agora temos 4 novos portais que se abriram. Cada um dos portais é um buraco de minhoca na Terra. E cada um dos portais está ligado a uma das 4 raças parentais. Ou seja, assim como eles têm acesso a nós através dos portais, nós temos acesso a eles agora através desses portais, tá? Por isso que eu falei no início que a ascensão, ou seja lá a palavra que você quiser usar, eu não gosto muito dessa palavra ascensão, porque parece que ela fecha numa única possibilidade, né? Mas quando estou falando de ascensão, há uma consciência mais ampla, uma maior consciência, né? Então, por isso que eu falei que a gente pode escolher agora, né? Passar pelo estado chamado morte e depois ir
A gente pode escolher passar pelo buraco de minhoca e ir direto para a nova terra, desaparecer daqui. E a gente pode escolher também voltar para o nosso lar, o lar de nossa origem, que é uma dessas 4 raças, tá? Pelo menos da maioria da humanidade. Então vamos falar sobre os guardiões dos vórtices. Nós já falamos antes sobre os guardiões do vórtices, né? E a partir de nós, a partir de uma canalização que a gente teve, eu acho que foi no ano passado, não me lembro agora, alguns irmãos se tornaram guardiões de vórtices, construíram um vórtice e se tornaram guardiões de vórtices. Tá? Então, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, lá no nosso canal Y, nós temos vídeos explicando como se cria e se mantém um vórtice de luz. Então, alguns têm o seu vórtice em algum lugar muito sagrado da casa ou do seu quintal, que é o meu caso. Eu coloquei o meu vórtice encostado aqui no meu, eu digo que é o meu santuário, escritório, ao lado do que ele está na área, ao lado do quintal. E é muito engraçado o poder do vórtice, porque todas as plantas que nascem ao redor, elas se viram, não importa em que lugar, em que parte do vórtice elas estejam, em que lado do vórtice, mas elas se voltam para o vórtice por causa da energia, né? Então você pode ter no seu quintal ou em algum lugar onde exista algo que te atraia, né? Que você sinta que é mágico, que ali tem um portal, como uma cachoeira ou alguma coisa que mexa com o seu coração, uma praia, a mata. Então, são vórtices que são simplesmente... O que são esses nossos vórtices que nós criamos? São energia rodopiante que vem do cosmos para a Terra e podem também fazer o movimento de ir da Terra para o cosmos. Mas com o tempo, se nós trabalharmos corretamente com esses vórtices, os nossos vórtices vão se unindo uns aos outros e se transformam em um portal. Então, agora nós sabemos que temos 4 novos grandes portais que estão reagindo ao grande colisor de hadrons, que foi ativado novamente, né? Como eu falei, quando observaram o que essa ativação poderia gerar, quando as nossas 4 raças raízes, observaram o que esse colisor poderia provocar, aproveitaram e falaram: opa, dá para a gente criar um portal de novo e voltar à Terra. Então, esses portais estão abertos e assim permanecerão por um tempo. Mas o que significa isso, esses portais estarem abertos? Significa que desses 4, vocês têm mais afinidade com um dos portais, com um dos 4, e vocês poderão ver, sentir as suas raças parentais retornando. Na verdade, muitos representantes dessas 4 raças estiveram aqui o tempo todo, só que bem disfarçados. Esses seres, eles têm a capacidade de vibrar em uma frequência diferente, com a qual a maioria ainda não consegue interagir. Mas agora isso pode mudar, porque todos terão a oportunidade de encontrar os seus outros aspectos através do portal criado pelo vórtice, né? Imaginem que
um desses, são portais imensos. Cada um desses portais tem vários buracos de minhoca. E por cada buraco de minhoca representa uma saída em outro lado da consciência. Então, muita coisa pode acontecer a partir disso. E como eles são, os portais? Como nós podemos fazer tudo isso acontecer? Então, como eu falei, tem muita energia em torno dos portais e vocês todos poderão descobrir. Mas ela está do seu lado do véu, não do outro lado. Ou seja, é a partir de você, desse lado aqui do véu, que tudo isso pode se abrir. A partir da sua mudança interna, do seu autoconhecimento, sua mudança de padrões, sua expansão de consciência, você poderá tomar o conhecimento e sentir e ver esses portais claramente. Porque agora isso é possível, a lei permite, a lei universal permite. E por serem energéticos, não se trata necessariamente de uma localização física. Então é preciso que vocês descubram aonde está, né? Primeiro, de preferência, que vocês tenham seus próprios vórtices de energia, criem seus próprios vórtices de energia. E segundo, aonde, né? Então procurem na sua casa, no seu quintal, ou em algum local de uma paisagem mais selvagem, né? Que não seja visitada regularmente, aonde fica esse portal que se afiniza com você. É lógico que você não vai encontrar esse portal no meio da Avenida Paulista, né? Estou falando de locais que estão de alguma forma ligados à natureza. E quando vocês encontrarem com esses portais, vocês vão encontrar com esses seres. E o que vocês farão com eles? Então, né, em primeiro lugar, e isso eu acho que vocês precisam ter uma atenção agora, eu peço em primeiro lugar que não entrem nos portais, mesmo se vocês verem, sem ter plena consciência, porque encontrar o caminho de volta pode ser um pouco desafiador no início. Mas podemos dizer que com o tempo vocês irão conseguir passar. Então, isso significa, vocês podem me perguntar, mas Maia, isso significa que algum dia eu vou estar olhando para uma cachoeira e de repente uma pessoa vai sair de lá? Não, né? Ou sim, mas na maioria das vezes não. Mas vocês podem ter em mente que esses seres têm a capacidade de viajar dimensionalmente e estão bem escondidos do seu próprio medo. Eles estão escondidos do nosso medo. A única coisa assim que mais nos impede de ver esses portais é o medo. Medo em todos os sentidos. Então é por isso que eu falei, se vocês não estiverem totalmente seguros, com conhecimento do que estão fazendo e seguros do que estão fazendo, não entrem. Apenas observem e deixem a coisa se desenrolar, porque com cada um será de uma forma particular, tá? Primeiro é necessário que a gente libere todo o medo. E como eu falei, isso pode mudar, porque nós podemos liberar esse padrão de medo, tá? E quando as pessoas conseguirem fazer isso, liberar o medo, vão ver grandes coisas acontecerem.
pode ter certeza, grandes coisas. Coisas que as pessoas nem imaginam, ou que veem nos filmes achando que é só um filme, mas que está ali retratando uma realidade que alguém quer mostrar para a gente que existe. Então, meus irmãos, eu peço que vocês celebrem essa grande oportunidade e procurem esses espaços sagrados ou construam o seu próprio espaço sagrado em sua casa, começando por criar esse vórtice de energia. Envolvam esse vórtice de energia em amor, em respeito. E se vocês encontrarem um dos 4 portais, vai ser muito mágico para vocês. Mesmo que vocês não entrem, coisas mágicas vão começar a acontecer. Sua vida vai mudar drasticamente, de uma forma muito positiva. E eu espero que vocês entendam que é a sua verdadeira natureza que começou a ressurgir de muitas maneiras. Tudo que eu falei aqui é a nossa verdadeira natureza retornando para a sua consciência. Os seres de luz do interior da Terra disseram que não poderiam estar mais orgulhosos de nós, de tudo que nós fizemos até aqui, e que há um reencontro em andamento. Tá bom? Então é isso, meus irmãos. Vou terminar dizendo que em 2025, agora, ano que vem, existem grandes planos para fazer coisas muito interessantes com esse grande colisor de hadrons, embora eles não divulguem, né? Estão sendo projetados grandes planos, então fiquem atentos ao que a ciência estiver mostrando, porque muito mais desses portais serão abertos em seguida a esse momento, tá? Então, até desse momento até 2036, muitos outros portais serão abertos. Enquanto isso, vocês esperem um milagre e aqueles que cuidam de nós vão nos ajudar a criar esse milagre. Esse realmente é um lindo momento para nós estarmos aqui no planeta. E se vocês sentirem algum medo, estendam a mão e segurem as mãos uns dos outros, porque de qualquer forma, é aí que está a verdadeira magia, na unidade. Eu só posso desejar que vocês aproveitem bem essa jornada. E eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida aqui no PV ou nas minhas outras plataformas. Tá bom? Aproveitem a jornada. Beijos.